Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Professor Zainag Entrevista, nessa parceria com o site Lei em Campo. Hoje nós estamos aqui recebendo o Jefferson Carvalho, que ele é presidente da comissão disciplinar do TJD, né, do futsal, da Liga Paulista de Futsal. É advogado, militante na área trabalhista e desportiva. Gosto dessas duas áreas que ele milita, viu? Não sei porquê, gosto quando o advogado está nessas duas áreas. Tem especialização em nível de pós-graduação em Direito Desportivo e a gente vai bater um papo como fazemos nesses vídeos aqui do Lei em Campo, do meu querido Andrei Kampf. Bom, primeiro, Jefferson, muito obrigado de você vir aqui, já tinha te convidado, acabou dando certo. E vamos falar um pouquinho, né, dessa história do futsal. Antes, que é o que eu gosto de humanizar minhas entrevistas. Me conta de você, como é que você foi parar nesse negócio de direito desportivo? Vamos lá, então assim, como acho que a maioria, né, até alguns falam que deixaram de jogar o futebol, né, ou o esporte, e aí não deram sorte, né? Mas foi basicamente isso, eu jogava futebol a nível profissional, categorias de base, lá no interior de São Paulo, em Itapira na época, e minha prima era coordenadora, até hoje, da Unisa, a Roberta Carvalho. E ela ficava no meu pé de dar bolsa, de vir pra cá, vem estudar. Eu nunca tive nada com direito. E aí ela ficava no meu pé. Eu fui começar a pesquisar e vi o direito esportivo. E aí entra o Dr. Zainag, né? Que foi a minha inspiração, porque você colocava ali na TV e via o canal Justiça, né? E tinha o quê? Aquele programa... Direito Desportivo em Debate. Que é o precursor disso aqui, né? Porque eu senti falta de entrevistar, porque eu gostava muito de fazer aquele programa. E isso que você fala me deixa emocionado e feliz, que esse era o intuito. O direito desportivo estava começando, foi em 2005, não tinha esse status que tem hoje, né? Aí você assistia um monte de gente que aparecia ali, além de mim, que hoje são seus amigos. Sim. Deu bem. E aí eu tive a honra agora de estar aqui, de conhecer o Domingo, dizer que é meu amigo, né? Você foi até numa audiência em Minas lá, deu uma carteirada com o meu nome, né? Que eu fiquei sabendo. Foi mais ou menos. Na verdade, ele que veio falar comigo, né? Doutor Fabrício. Fabrício, o juiz na hora que terminou a audiência... Poços de Caldas. Poços. Ele veio falar comigo e falou a respeito do Dr. Domingos Zainag. Eu falei, acabei de mandar mensagem para ele ontem e tal. Então, um abraço legal, pra ele saiu junto da... Não, mas ele é um baita sujeito, eu não conheço assim pessoalmente, mas pela atividade que ele tem no meio do direito do trabalho... Ele também é professor, né? Ele... Bom, então, aí você foi para a faculdade já pensando em trabalhar com direito desportivo. E eu falava para todos os colegas que foram da minha sala, eles sabem que eu sempre falava do desportivo. Então, o que eu disse? Eu falei, para fazer direito esportivo, eu tenho, infelizmente ou felizmente, né, porque eu acabei gostando de outras questões, fazer o direito. Então, desde ali do começo, eu fui acompanhando. Eu não fui no primeiro ano, porque eu ficava meio tímido, né, estudando direito. Mas no segundo, eu fui acompanhando as comissões, né. Foi ali quando eu fui começando a ter os contatos. Da OAB São Paulo, que era até atuante mais lá no início. Foi o primeiro presidente, foi o Dr. Senger, que é um conselheiro vitalício do Corinthians. E eu fui o segundo. Que maluquice é essa? É porque o segundo foi um colega, doutor Otávio... Me fugiu o sobrenome dele. Ele foi pelo 5º Constitucional para o TJ e eu era vice-presidente. Aí eu assumi a presidência logo em seguida. Então eu fui o segundo presidente no lugar do segundo presidente. Então não dá para se falar que fui o terceiro, né? Mas muito legal, você tem uma história muito diferente da maioria, que entrou na faculdade para cursar Direito e aí descobriu o tal Direito Desportivo e foi se meter nisso. Agora você não, você já foi direto pensando nisso. Tanto é que eu fiz o meu TCC em Direito Esportivo, tirei até 10, até o professor veio falar comigo, né? Qual foi o tema? O tema foi, na verdade eu abordei de uma forma um pouco geral, mas eu abordei as leis em torno, né, do atleta profissional, falei um pouquinho de contrato, algumas coisas, e eu escrevi um tema legal, inclusive vou até querer atualizar ele. Antes que eu esqueça, Otávio Toledo, o tal desembargador que era advogado. Tal não, né? Vai estar sujeito também. São Paulino.
Que foi, eu até acho que comentei com o doutor, que foi sobre a essência do futebol e o direito. Porque como eu joguei e vivenciei um pouco da questão antiga, e a gente viu essa evolução, ou seja, da interferência do direito. E que na maioria das vezes acabou limitando muitas coisas. E você jogou a imprensa, o acesso. Você jogou até que nível? Eu disputei um campeonato profissional da Série B, mas a maioria deles foram na base. Porque eu parei com 21, né? Então tava naquela... Você parou por quê? Insuficiência Assim, técnica ou física? O que acontece? Chega o fim de ano, não vamos dizer técnica. Eu acredito que se continuasse... É num craque, né? 9,5, 9,6. Não, talvez não o nível, mas eu tenho amigos que estão até hoje jogando e que ganham aí seus 10, 15 mil. Não estão num time de primeira linha. De primeira linha, mas ganham um dinheirinho que... Hoje em dia... 10, 15 mil não é... É o que eu falo, que até porque, né, Jefferson, você sabe disso. A grande maioria do jogador, grande que eu digo, é mais de 90% dos jogadores do Brasil ganha na faixa, quando muito, 3 salários mínimos. Sim. Então quem ganha 10 mil tá numa média boa. Tá numa média boa, né? Pra se divertir, porque o futebol é uma diversão. Eu já tive um cliente aqui uma vez no escritório, falo aqui porque aqui é a sala de reunião do meu escritório, que eu perguntei para ele onde você trabalhava antes de ser jogador de futebol. Ele falou, não, eu nunca trabalhei. Eu sempre só joguei futebol. Olha essa frase. Ele tem na cabeça aquilo que a gente ouve do Confúcio, né? Trabalhe no que você faça, que você gosta, que você nunca trabalhará na vida, etc. e tal. Isso foi a prática mesmo. E geralmente é assim, eu pensava assim, né? Eu falava, tô tranquilo, se tá ali para comer, dá para comer. Quando eu também fui, joguei na Portuguesa de Londrina também, quando eu fui pro Paraná, e depois no sul de Minas também. Quando eu fui pro Paraná e tudo, eu falei, eu tenho minha comida. E onde eu dormi e tal, tá tranquilo. Tendo uma bolinha, acabou. Tá feita a festa. Tá feito. Então a maioria, acredito que pensa até hoje nisso. Onde você jogou no sul de Minas? Joguei lá em Pouso Alegre. Só que lá foi bom. Lá tinha hoje tem um Pouso Alegre, mas é um clube novo que veio. Mas teve o Sul Minas. Esse aí foi bem pouquinho lá. Olha, Na verdade, eu nem disputei a competição porque o técnico saiu e aí o time deu uma... Mas a gente treinou, foi bem legal. O técnico gostou de mim. Aí ele foi pro Japão e aí o clube meio que acabou. Mas foi a experiência tá bom. Então você deu uma rodadinha, Sul né? Minas. Rodadazinha, melhor dizendo. Agora o Paraná foi legal também. E aí, então, voltando para aquele tema que eu achei, né, na época foi falado e hoje está muito evidente. Inclusive até o Denilson falou algumas coisas sobre isso na TV, porque, acabou aquela questão, né, que tinha tanto da arquibancada quanto do acesso da imprensa com o jogador. E hoje está tudo meio barrado, né? Até a questão do tribunal em si, né? Hoje em dia tudo está indo para o tribunal do disciplinar, da justiça esportiva. Qualquer coisinha está indo. Então, tá diferente o futebol, né? Até gol, né? Não pode ser... Até se você der um chapéu, tá indo. Muito feio. Deixa eu te contar um negócio, talvez você não saiba, ou talvez saiba. O juiz Souto Maior, né? Hoje desembargador, professor da USP, ele foi jogador de futebol lá em Pouso Alegre. E você é advogado trabalhista. Não sabia disso. Ele foi jogador de futebol. Eu entrevistei lá na época da TV Justiça. Ele quem acompanha direito do trabalho sabe, um juiz bem controvertido, né? Professor na USP, mas é um baita sujeito. Até eu vou ver se eu convido ele qualquer hora para falar que também ele jogou lá. Tá vendo? Como o sul de Minas chegou ali, dali acho que é alguma inspiração para virar advogado ou juiz, né? Tem um estádio lá que agora está com o Pouso Alegre, ele tem, se não me engano, 30 mil. Eu ficava ali também, sabia? Eu dormia ali embaixo. Eu dormi, do lado tem um Rosão, que aí é a minha história com o futsal também. E quando a gente foi disputar... Rosão, que é hotel? Não, é o... Que eu falei hotel Fernandão, porque eu era advogado. Eu parava por ali para dormir, não ia jogar bola, não. Perto ali do estádio ali de Pouso Alegre tem um Rosão. E aí a gente... né? Eu na época disputando o futsal pela cidade de Jacutinga, que é ali no sul de Minas, onde meu Você chegou a jogar em Itajubá? Eu acho que devo ter ido lá. E Huracan de Itajubá. Sim, já assisti um jogo lá, gente, vocês não acreditam. Itajubá e Mariense de Maria da Fé. Saiu uma briga, o pessoal saia correndo do estádio de bicicleta. O sujeito entrava no estádio com a bicicleta na arquibancada. Nunca vou me esquecer disso. Saiu um entreveiro lá, para não dizer um quebra-pau. Um pega pra capar, né?
E todo mundo saiu correndo de bicicleta. E eu estava sem bicicleta, eu falei, vou apanhar aqui. Mas no fim não aconteceu nada e hoje estou com história para contar. Então você jogou lá no Itajubá, que Itajubá é a cidade grande Contra da lá e região, contra né? eles, Várias Mas cidades tá aí, ali. então você parou e foi estudar direito. Isso. Lá em Itapira? Não. Onde foi? Eu já, minha você fez família toda, aqui. minha família Você fez toda é aqui. daqui, né? Então eu voltei, Tem botei minha razão. malinha e vim para casa da minha tia e voltei para cá para fazer, porque minha prima tinha dado a bolsa, né? E aí, Aqui. isso. Aí Na foi, época na Uniban, que hoje é Anguera, que ali na era ali Braskem. na. Braskem. Isso, É, né? Até hoje. muito bem. E então foi isso Você no início. chegar na Uniban, eu cheguei a fazer palestra lá, o professor, o coordenador era o professor Matias, não sei se é da sua época. Não tô lembrando, É, acho que mas não. tudo bem, aí você estudou direito desportivo, foi fazer especialização, né, no IBDD? Foi, né? Parceria com o FBT, né? Uma faculdade do Rio Grande do Sul. Sei, Fizeram o aqui. INEG, eu conheço Isso. muito bem. E aí, só para consagrar, né? Mas a gente vai continuando, né? Você ainda joga futebol? Ah, a gente brinca, né? Eu tive um acidente, né? Hoje tá É difícil, mesmo? né? Tive um acidente De e... carro? Não, eu caí de um telhado, mais ou menos 3 metros. Ou que empinando pipa? Não, fui mexer numa telha lá. E aí... E aí eu dei um problema no ouvido, né? Até mexeu com o labirinto. Então eu tenho uma dificuldade quando vem alto assim a bola, alguma coisa assim, tem uma dificuldade de cabeceio e tal. Então deu uma boa limitada. Hoje a gente brinca, né? Só passar tempo. Mas dá pra ficar numa médiazinha ali da brincadeira. Não dá pra. Não... Que posição você jogava? Eu jogava de ala direita, né? Até porque eu comecei antes de atacante, mas a altura, 1,76 m, 77 hoje, era baixo, né? Ainda, né? Vamos dizer. E aí eu fui pra Incrível. ala, que era um pouco mais rápido e tal. E aí foi isso. Agora agora a gente brinca ali no meio e tal, a gente dá uma brincada. Vamos falar do. E como é que você foi. Você está em vários tribunais desportivos, né? Conta aí alguns. Ou todos, se der tempo. Não sei quantos ele O tá. futsal, a gente entrou no futsal, na Liga Paulista de Futsal, a convite do Dr. Orlando. Dr. Orlando de Valinhos. Sim. E ali tinha uma única comissão e agora ampliou, que a liga está com uma questão bem interessante, que ela está fazendo uma união de ligas nacionais. Quase todas os estados estão com uma liga estadual. Então ela está unindo e agora ampliou. Então aí a Liga Paulista também ampliou para outras modalidades, né, categorias na verdade, sub-13, sub-15, o feminino, e antes só tinha o principal. Então aí surgiu a segunda comissão e aí eu estou presidindo ela. Sou Você jogou presidente futebol de auditor. salão, ou futsal, como você É, jogou? disputei pelas cidades. Isso te ajuda na hora de você Demais, né? Estava até decidir? comentando ali, né, em off, porque tem muito da malandragem, muita, né, normal, às vezes a galera quer mentir, quer falar algo que não é real, e como a gente sabe, né, como que é, a gente tem um diferencial, né? Você estava falando um negócio bem interessante, eu quero retomar, né? Que está ficando muito chato hoje em dia jogar futebol. Se alguém dá o rolinho, bola no meio das pernas, a chamada caneta, o atleta que sofre isso, ele se sente ofendido. E às vezes tem a interferência até do árbitro, né? O árbitro, eu já vi, se não me engano, deu o cartão amarelo. Já faz isso também. Como isso, né? O Pelé hoje não terminaria uma partida em campo. O Garrincha, então... Muito chato. Você acha que o futebol, quando você, já que você esteve lá dentro, a minha experiência do futebol de campo era de várzea, bem varziana mesmo. Reserva, terceira, segundo reserva na várzea, pra você ver como era bom. O que eu gostava era um pouquinho de futsal no gol. Mas você crê que essa coisa chata que está ocorrendo com o esporte é em razão da alta profissionalização ou por ele ter muito dinheiro envolvido no esporte de alto rendimento? Então fica muito mais chato, não tem outro adjetivo, eu não consigo achar outra palavra. Sim, sim. O que eu temo é que isso faça com que, de certa forma, até meio que acabe. Né? As pessoas acham que é o contrário, que vai elitizar e vai melhorar. Mas aí qual é a essência do futebol? De atingir todas as categorias e as pessoas. Porque a regra básica, basta ter ali o risco, salvo engano, até nem a rede é necessário. Só o gol. O gol. Para ficar simples e ter acesso de todos. E o que estão fazendo? Estão limitando. Põe o ingresso a R$600, né?
Então aquele de baixa renda não vai ter acesso. Então o que eu temo? Que outras modalidades venham a ser superior, como até o eSports, né? Que é aquele. Hoje a molecada só quer saber de internet, de game. Porque eu, como sou mais velho que você, sou de uma geração que a gente só jogava futebol. Sim. Só futebol. E o futebol era conhecido como o esporte das multidões. Hoje os estádios são menores. Até aqueles que não tiveram, não mudou nada, como o Morumbi. Morumbi é do tamanho que é desde a sua inauguração. Só que cabia um total de 120 mil pessoas. E hoje caiu para 64 mil. Ou as pessoas engordaram? Alguma coisa aconteceu. Se o estádio é do mesmo tamanho. Você olha o estádio lotado num jogo lá, eu estava no célebre jogo Corinthians e Ponte Preta em 77, que tinha 146 mil pagantes. E como eu acho que eu já falei em alguma entrevista aqui, naquela época você não tinha catraca, você entregava o bilhete para o cidadão ali que estava de fiscal, sei lá, ele pegava o seu papel e não devolvia a sua parte se você não pedia. Como não pedia, todo mundo queria entrar rápido, ele mandava de volta, vendiam na bilheteria novamente. E eu, com certeza, aquele jogo tinha umas 160 mil pessoas por baixo. Tanto que, se você notar, e vocês também, filmes dos anos 60 e 70 de futebol, quando focaliza a torcida é uma massa. Você não consegue identificar que são seres humanos. E hoje consegue. Porque o estádio não é que as pessoas engordaram. Tá engordando, né? Fazer o quê? Mas veio o bombeiro, aí delimita pelo metro quadrado, segurança, tal. Todos numerados. O esporte... Antes não tinha cadeira, hoje tem a cadeirinha já limita. Por pior que seja, né? O pior não. Pela parte mais barata do estádio tem uma cadeirinha. Então, diminuiu, ficou mais caro e elitizou. Tudo isso para quê? Para acabar com a violência? Não é só por isso. É pelo dinheiro envolvido, né? Mas vamos falar vamos falar do futsal. Porque tem uma discussão, até uma vez a gente já começou, há pouco tempo, né? Quem que inventou o futsal? Então, tem duas vertentes, né? A brasileira e a uruguaia, de Montevidéu, né? Só que elas são parecidas, até porque eu acho que foi uma associação cristã. Associação Cristã dos Moços. ACM. Isso. E, inclusive, ajudaram até na fundação do basquete, do vôlei. A ACM, ela tem uma história muito bonita. E aí, dizem, né, a linha do Uruguai, que foi, eu acho que em 1934, que esse grupo de religiosos acabaram difundindo, que eles eram muito de difundir o esporte, né, para os jovens. Então, eles viram que não tinha o local, o campo grande, e aí começaram a jogar nas quadras de vôlei e basquete, né? E aí começou a desenvolver, começaram a jogar o futebol nessas quadras e começou a vir, né, o futsal. Porque o Uruguai por si só já é um país pequeno, né? Sim. É o menor país aqui da América do Sul. E aqui só para concluir, aqui no Brasil, isso, Brasil. E no Brasil foi a mesma questão, que essa mesma associação, através de um Habib, agora me fugiu o nome, que era um líder ali e difundiu nessa mesma associação por esse mesmo motivo. Falta de campos, fácil acesso, e aí começou a jogar das quadras e começaram a se jogar nas quadras. E dali veio. Inclusive, esse mesmo líder, ele fez a primeira liga, que foi em São Paulo, e começou a instituir regras, né, lógico. E depois, salvo engano, ele foi o presidente da federação também, Você lembrou, de futsal. Foi 1934 no Uruguai, em Montevidéu. E aqui foi basicamente uns 5 anos, se eu não me falha a memória, se eu não me engano, o campeonato foi em 1950 ali, mais ou menos. Então teve um delay aí de... Mas o Brasil sempre teve muito espaço, né? Muitos espaços para jogar futebol. O que eu falava para minha esposa e para outros, porque antes o quê? Você jogava na rua e era difícil ter um acesso ao campo. Eu mesmo fui ter acesso ao campo quando eu fui pro interior. Tá. E aqui eu jogava na rua, jogava futsal. Isso a sua geração, porque a minha a gente tinha, só para vocês terem ideia, nós fazíamos a ginástica no colégio, no pátio,
de recreio, que era o termo que se usava no intervalo. Mas depois, quando ia jogar futebol, ia para um campo de várzea próximo. Eu estudei num colégio só desde hoje seria a quinta série até terminar o colégio. Depois construiu-se uma quadra nesse colégio e aí nós tivemos que ter aula de como seria jogar futebol de salão, que era totalmente diferente. Você não pegou com as regras antigas, com a bola super pesada, que o goleiro não podia sair da área. Acho que você não pegou essa época. Não, eu acho que eu peguei um pouco da transição, ouvi falar dessa questão, eu não estou me Da lembrando bola. agora, do goleiro sair Não da podia. área tinha uma questão, Não podia, Essa a bola questão acho era que eu peguei. muito pesada. Que eu vejo hoje o pessoal jogar futsal, a bola quica. Não, É. não quicava. Você jogava na noção, podia jogar com Ela a é mais velocidade pesada que que a de fosse. futebol ainda, Ainda mas eu é. acho que não é tanto, Mas mais ela pesada. quica um pouquinho, né? Quica um pouquinho. Quica. Não quicava. E lá na comissão disciplinar? Ah, não. Queria te perguntar Você o seguinte. sabia, deixa eu te perguntar uma fale. coisa, doutor. Não, quem pergunta que sou eu. Você está querendo inverter a história aqui. O que você acha que é o que mais pratica? É o futebol ou é o futsal no país e em São Paulo? Eu acho que hoje é o futsal. Não, acho que, salvo engano, sempre foi o Sempre futsal. foi? Desde ali pra frente. Porque, e aí, o que a galera menos fala? pessoas. Isso. Fala que, qual é o que mais pratica? Futebol. Só que o futebol, aí eles misturam, né? O futebol nas quadras, que é o futsal. Por quê? Porque o acesso é mais fácil, é o que o doutor disse. Tem menos pessoas, né? E é o que dá mais fácil acesso. Por quê? Quando você vai alugar uma quadra e um campo, a quadra é menos espaço, então ela é mais em conta. Mesmo nos clubes, E o campo, Eu falo pelo Corinthians, os clubes lá que inventaram o futebol society, que é meio salão, meio campo. Isso. Menos pessoas. E na rua até desenvolveram sapatos próprios para isso. Antes a gente jogava descalço. É praticamente um futebol de salão, né? Porque é reduzido. Pequeno. Tem razão. E esse pessoal da sua geração para trás aí, né? Que ingressa, porque eu vejo essa turminha aí de vocês nos tribunais esportivos, eles parecem que eles não são um pouco divorciados da realidade do que acontece, né? Eu uma vez teve uma situação de um jogador do Corinthians que fez um gesto obsceno para a torcida do São Paulo em 2018. E lá num dos nossos grupos ficaram criticando, eu não aguentei, eu falei, poxa gente, o Pelé fazia isso direto, não acontecia nada. Não, mas o Pelé também não poderia. Eu falei, nossa, que garotada chata. E ficam muito presos ao que está no papel de regra. Porque tem uma coisa, né? Árbitros. O árbitro é um sujeito, com todo respeito, muito sensível, né? Os árbitros sempre tiveram as mães xingadas. Mas quando você está xingando a mãe de um árbitro, você não está querendo dizer que ela exerceu aquela profissão de mercadejar o próprio corpo, né? Fazer da mercancia corporal o seu ganho, né? Não está falando isso, você está só xingando. Hoje, se um atleta usa esse palavrão para o árbitro, ele vai parar num tribunal de justiça desportiva. Sim. O que você acha disso? Então, é o que eu falo Xinga lá. a mãe de árbitro de salão também? É o que mais tem. É o que mais tem. A gente estava até conversando aqui em off. Uma das coisas que talvez diferencie um pouco do futebol, a gente tem aqueles atos disciplinares iguais, que são os artigos 250 e tal, que o futsal tem um contato mais próximo, é menor e tal. Então tem os conflitos normais. Umas porradinhas de leve, né? Aqui, uns coicinhos dali. O pezinho bobo pro cara tropicar, né? Sim. Um goleiro que sai ali, né, e Já pega seca. fora da área. Então sempre tem, mas tem muitas questões com o árbitro. Por quê? Como o árbitro está ali, então ele tem um acesso mais fácil da arquibancada, que ali é aquele caldeirão, né? E ele consegue identificar ali mais fácil, que é um Quem espaço. xingou. Isso. Então tem esses conflitos maiores com o árbitro. Talvez uma falta de respeito também do outro lado. Então a gente, quando vai julgar, a gente fica um pouco no meio do caminho. Então a gente olha lá na nossa comissão, que é a segunda do tribunal, tem essa questão. Dependendo da situação e só há um xingo, a gente analisa o contexto. E infelizmente, às vezes, só da súmula. Isso é o que nos limita. Porque apesar dos jogos serem hoje já filmados, tem um canal da Liga e tem os próprios clubes fazem, não chega pra gente os áudios e os vídeos. Então a gente se limita, conforme diz o código, pela súmula. E aí na súmula a gente tenta verificar. E às vezes, dependendo, quando não tem defesa, quando não tem nada, a gente acaba aplicando
por, né, ficar na dúvida. Porque Para lá- tentar fazer com que eles respeitem o árbitro. Mas é que tá, porque lá na Associação Paulista de Futebol, que eu presido o tribunal, eu recebo da Procuradoria denúncias porque o técnico disse pro árbitro assim, pô, você tem que apitar igual para os dois lados. Pronto, o árbitro já coloca na súmula, a Procuradoria denuncia. Eu falei, gente, não, vocês estão exagerando Essas em coisas querer lá, a gente punir. acaba absolvendo Fala, esse cheiro. poxa, mas não, você não apitou igual, você é fraco. Também acredito que não. Eu não acho que seja para. Porque vai começar a se tornar uma coisa muito burocrática e não tem como, né? Porque você está jogando, está querendo ganhar do outro, está sentindo dor na pancada. Aquela adrenalina. Pressão, adrenalina, tem o xingamento, mas exagera um pouquinho, né? E quais os casos mais comuns que ocorrem no tribunal lá na liga? Então, como antecipei aqui, tem as questões dos contatos, que são comuns, né? O artigo 250, ali o 254, 254A, o 258 do Código, que diz ali dos empurrões, do hostil, e até às vezes um soco, uma cotovelada, que são comuns, e a questão dos árbitros. E a gente sente que Árbitro é às mais vezes comum? na liga, infelizmente tem, principalmente porque na primeira comissão, quando a gente estava antes, a gente lidava mais com a categoria principal, os ditos profissionais. Nessa segunda, eles deram uma limitada, inclusive eu já pedi, eles falaram que vão dar uma mudada, uma mexida, porque nessa segunda está mais o que? O futebol feminino e as outras categorias, sub-20, sub-15, sub-17. Aí eu falei para eles darem uma mesclada para a gente ver outras situações. Por quê? Está vindo muito. Então, às vezes, são clubes recém-filiados, clubes que eram mais amadores ainda. Então, eles não têm o conhecimento. Então, a função nossa agora é mais um tanto educativa. Então, a gente falou que, porque o árbitro, eles vêm reclamar para a gente. Então, o que a gente fala? O árbitro também pode ser denunciado. Sim. Tem uma previsão, um título só para isso no código. Então, eles que levem a infração para o tribunal, para a procuradoria ver e denunciá-los. Então, a gente teve até algum caso recente que a gente viu uma situação do árbitro e a gente pediu para a procuradoria analisar. Então, o que tem? Respondendo a pergunta, a gente pode dizer que metade os comuns que tem no futebol, que são da questão normal, até alguma coisa do clube também, que deixa fazer uma baderna ali e tal, o artigo 213. Só que tem uma boa parcela, principalmente nessa situação, envolvendo os árbitros. E às vezes a gente vê questões que de repente foi um árbitro deu uma abusada ali na súmula. E às vezes a gente tenta dar uma Que o árbitro usa a súmula ali como uma forma de se vingar. Sim. Muito Às vezes a gente consegue verificar isso. Mas aí chega pra gente, igual eu comentei lá. O técnico que saiu falou que ia pegar uma arma para ir atrás do árbitro. O árbitro que não sei o quê. Então acontece essas coisas envolvendo o árbitro. O árbitro que foi ruim, que não sei o quê. Então. Tem árbitro também que procura, né? Eu tenho um amigo, ele foi até na TV Justiça na época, árbitro, agora aposentado dessa atividade, que ele me dá 3 pênaltis contra o time da casa que estava para cair, jogava pelo empate para não cair. O time da casa empatou 2 vezes, e ele deu um terceiro pênalti, cobraram o pênalti, o goleiro pegou no último minuto, ele fez voltar, fizeram o gol. Eu falei para ele na TV, eu falei, meu amigo, aí você tinha que apanhar mesmo, não tinha outro tipo de coisa para fazer com um cidadão desse, né? Mas brincadeiras à parte, para terminar, eu gosto que, principalmente jovens como você aconselha o jovem que está lá na faculdade que está assistindo, manda uma mensagem para ele sobre o direito desportivo, se vale a pena ou não. Então, muitos me perguntam, né, inclusive algumas advogadas que vão fazer defesa e até me procuram para fazer pós, ficam interessadas. Eu aconselho, só que tem que estar preparado, tem que saber que é uma área um tanto reservada, mas só que dentre desses reservados, ela de uma certa forma é aberta, as pessoas não são tão fechadas. Claro que tem aqueles fechamentos para clientes e tal, cada um quer o seu, mas acredito que tem para todo mundo. Então aconselho sim, se gosta de esporte, gosta dessa rotina, e a justiça desportiva, que a gente tratou mais aqui, é um dos ramos do direito esportivo. Tem o direito trabalhista, que a gente atua, né, doutor? Isso. Tem o direito civil, a questão de contratos. Ouvi dizer até agora o penal também tem algumas questões. Também tem.
Então tem várias áreas. Então o que é o direito esportivo? Trabalhar em volta dos clubes, dos atletas e das negociações que tem, né? Então eu indico sim, mas é uma área que você tem que estar preparado. Não é igual a área trabalhista, a área civil, que você vai fazer, vem o cliente um tanto mais fácil, e é uma outra área que você tem que ter resistência. Tá bom. Mas eu indico. Muito bem. Muito obrigado, Jefferson, de você ter despendido esse tempo para falar comigo, com o pessoal aqui do Lei em Campo e desse meu programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou e continue conosco assistindo os nossos vídeos com as entrevistas com as pessoas do direito desportivo. Tchau.